realmente as almas, elas escolhem, os espíritos escolhem as famílias nas quais elas determinam a que devem se nascer? Será que a alma aflora quando o espírito aflora quando a alma decidiu vir viver aqui em Moçambique? Eu acredito, Magaia, que eu provavelmente teria nascido em Paris, não é? Sinceramente, se eu fosse para escolher em algum país em que eu fosse, ou em que família eu pudesse assim viver, estamos aqui a falar da espiritualidade, com certeza eu iria viver lá em Paris. Eu gostava que desmistificasse isto para nós. Bom, é importante, Flora, recobrar o pensamento. Porque quem começou o programa agora e não entendeu o que foi dito antes, pode perceber errado. Eu não disse que há algumas almas que escolhem encarnar em algumas províncias. Não, isso não foi o que eu disse. Eu disse que todo o ser humano, antes de vir para a Terra, para este plano denso, para esta dimensão em que nós estamos, ele é um espírito, ele é uma alma. Ou melhor, ele é um espírito que possui uma alma. Ele não é uma alma, ele é um espírito que possui uma alma. Todo o ser humano, não alguns seres humanos. Todos nós. O processo que nós aprendemos na biologia, fecundação, que os nossos filhos estão a aprender neste momento, em que homem e mulher se cruzam para nascer um ser, é meramente aquilo que a ciência, a Bíblia tentou explicar como o processo de Deus pegar do pó da terra e fazer o boneco Adão. Mas o espírito que disse esse rojo, esse espírito que foi soprado naquela carne, ele é um ser que é enviado de uma outra dimensão para vir encher aquele corpo e se tornar vida. Mas este Então, tem a oportunidade de escolher ou não? Sim, tem. Se é Deus quem manda. É isso que eu quero explicar. O problema é que nós somos muito quadrados. Nós gostamos de pensar dentro da caixa que nos foi colocada. Nunca conseguimos sair para ver outras caixas. Tal como o mundo. Pensamos só em 4 continentes ou 5 continentes. Que há outros continentes aqui ao lado, nunca tentamos sair para espreitar. Quando nos dizem que há, não queremos ouvir. Mas ok. O ser humano, ele passa por um processo de escolha. Por isso, há genealogias, há famílias. Ok? Todo aquele que faz parte desta família, da minha família, da família de Inocêncio, ele entrou por um processo. A alma dele escolheu. É como a tua alma escolheu com quem vai ficar, quem é a tua alma gêmea. Tudo isso, você fez um contrato de alma. Isso é uma coisa chamada contrato de alma. Antes de você vir para esse plano. E você, quando nasce, quando vem para aqui como criança, você está naquilo que chama-se fase de inocência. Por isso a vida é tudo leve, você não está preocupado com nada. Você sabe que tudo te vai ser provido. Percebe, Flor? Você já viu uma criança acordar preocupada com vou trabalhar porque quero meter pão? Não. A criança acorda, senta. Sabe que o pai está ali. Mas tudo não faz parte de um processo da vida, É Magaia. isto que eu quero te explicar. Porque uma criança viemos... não tem como pensar como adulto. Escuta bem e perceba. Eu estou a falar de um ser que está a vir de uma dimensão para vir viver neste planeta chamado Terra, pecaminoso, cheio de mal. Ele vem de uma frequência muito alta, muito elevada, para uma frequência baixa. Até ele entrar nessa frequência 100%, o download ser completo, ele entrar na fase do conhecimento, ele começa a perder a essência de quem ele é. Aquilo que nós chamamos de conhecimento, na verdade, não é conhecimento, é regressão. Nós viemos aqui a saber tudo o que nós somos, para onde nós vamos, de onde viemos. Só que fomos, por causa de um sistema montado, acabamos esquecendo isto. E então, qual é esse sistema? Eu ia te convidar a ler o livro de Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre. Ele fala de uma coisa chamada Corrida dos Ratos. Quem entender a Corrida dos Ratos entende muito bem qual é o sistema montado e quem montou, como montou, porque montou. Eu não posso desmistificar isto aqui. Mas vamos lá voltar para o tema curanderismo. O que é que eu quero explicar? Esta alma que escolheu nascer nos matrombes, que escolheu nascer nos maniques, nos majaias, ela, nesse processo, volto a repetir, ela é um espírito. E sendo um espírito, ela pode abrir, ou pode já vir aberta, com campos abertos, para permitir que outras influências espirituais influenciem sobre o seu processo de encarnação ou de descoberta. Aquilo que nós chamamos de espírito curandeirismo, na verdade, nada mais, nada menos é do que um dom divino, ok? Que foi demonizado. Feitiçaria é uma coisa. Curandeirismo é outra coisa. De tal forma que se tu fores para a Europa e para outros países, tu vais encontrar casas de cura
feitas por brancos, em que você vai entrar, vai sentar, não há de ver búzios, não há de ver nada, e vão te curar, vão trabalhar dentro do espírito que o teu curandeiro opera aqui, na mesma frequência. Só que porque estudou um bocadinho mais, entendeu um bocadinho mais como é que as coisas funcionam, e é branco, então está clean. Mas mesmo lá, há brancos que trabalham com búzios, com espelhos e com não sei o que mais. Como é que eles trabalham? Porque é espiritual, não é sobre a África, isto é uma coisa que vem de lá de cima. Agora, a questão do envolvimento dos jovens no curandeirismo fez-me recuar para a questão do contrato de alma, porque para tu entenderes que este mesmo jovem, que nasceu naquela família, em que ninguém era curandeiro, ele de repente acorda, é curandeiro. Ele veio com Mas uma isso missão. não depende da genealogia, da linhagem da própria É família. uma questão de missão, é o que eu estou a dizer. Há famílias em que nunca tiveram um curandeiro, de repente aparece um primeiro curandeiro jovem. Você não sabe de onde é que veio. É a missão dele naquela família, para um propósito que ele escolheu. Lá não fez o contrato dele de alma para nascer nessa terra. Talvez até pode ser o antepassado daquela mesma família, que deixou um problema, que decidiu voltar, porque existe reencarnação. Se não existe, se não acredita na reencarnação, não acredita que Jesus Cristo nasceu. Porque Jesus Cristo é uma reencarnação viva. Muito bem, segurei. Remanescente de Deus. Quem não acredita em reencarnação provavelmente não acredita em Jesus. O que tem a dizer sobre esta explanação? O debate está muito forte, só que aqui já estou a sair um pouquinho fora. O microfone remanescente, por favor. O debate está muito forte, mas nunca tinha sentado com o ilustre Magama, mas eu lá acompanhar. Então, sei que ele é um homem que mesmo gosta de debater. Só que aqui, o que estamos a debater, já há muita tinta preta no branco. Então, nós temos que usar uma linguagem para que estão em casa possam perceber. Eu estou sentado aqui, vou falar de reencarnação. Eu sou uma pessoa que estudo muito, li muito até fora para entender a reencarnação. Mas, se eu busco as evidências, nem todas as almas que reencarnam. Por que digo isso? Não são todas Mas as almas, algumas sim. mas o colega painel está a dizer Yeah. que todo ser humano reencarnou. Por que digo isso? Estima-se que 117 bilhões de pessoas passaram por essa vida que nós temos. É uma graça nós estarmos vivos. Estamos dentro de 8 bilhões. Está a ver de 1,17 bilhões de pessoas que já morreram. E nós sermos 8 em vida. Então, o número dos vivos não supera o número do quê? Dos mortos. Então, a teoria de que a reencarnação voa de fibra. Já li muito. Então não acredita na reencarnação. Pode, mas não todas as almas. Mas acredita na vinda do Senhor Jesus, do mensageiro. Sim, acredito porque a Bíblia já tinha profetizado. O próprio João Batista era a reencarnação do profeta Elias, é bíblico, apesar Ah, espera, se João Batista era a reencarnação de Sim, Elias, sim, então sim. acredita em reencarnação. Sim, é por isso que digo, mas nem todas as almas que podem reencarnar, talvez aquelas com a missão, como dizia o doutor. Talvez é Mas preciso, ele não, está a espera, dizer, é preciso remanescente. explicar. Aleluia. O Magai ele está a dizer que todo ser humano Para tem entrar, uma missão. o que eu estou a explicar é o seguinte, Flora, para você, como espírito, entrar aqui onde chamamos de terra, Deve-se ter uma missão. é encarnar, é um espírito que encarnou, que ganhou carne. Talvez a palavra carne é que vocês não estão entendendo. Talvez Muito fazer bem, coisa. tenha bondade O Manica. que está a dizer aqui, está-se a falar de encarnação e reencarnação. Exatamente. Encarnação é tu quando partes com uma missão de vir cumprir. Reencarnação É quando voltas quando para completar voltas. aquela missão kármica que você não fechou. É o tal Eu ciclo, só falo roda da de Sansara. reencarnação. Ainda ao fundo, estou a pedir me dar um tempinho, tem Sim. muita coisa aqui para falar. Está o grande doutor aí, Magaia. o Magaia, o teólogo, falou muito de crianças. Doutor Magaia, vou tentar enriquecer um pouquinho o vocabulário. Em livro de Jeremias 6, versículo 16, perguntei os caminhos antigos qual é o bom caminho. Ao achar esse caminho, pega ele e segue. Não é obrigatório que você se pergunta. Sim, a pessoa nasce já escolhido. Mas conforme eu dizia, há uma necessidade de a pessoa ficar à espera da maturidade. Por isso É por essa razão que nos nossos avós, quando era percebido que essa criança tem espírito de curandeirismo, manifesta, como ela como rula, vai camazar, vai cachar, vai camanhik, kula escolhe na lusa tu homo, até gamani vai seguir como quando crescer. É verídico.
Mas há um porém aqui, nessa coisa de curanderismo. O curanderismo nunca aparece a pessoa ser escolhida de mesma forma. Há pessoa que nasce com o curanderismo só para ele não ser rico, mas porque ele carrega aquela espiritualidade, salvar as outras pessoas, outra é a família. Exato. Há pessoa que carrega o curanderismo que é para ajudar a ser uma luz para iluminar, aliás, a própria família. Há pessoa que nasce com um espírito que pode ser para ajudar a outras pessoas que não são família, a nação. É por essa razão que as pessoas dizem que aquele é curandeiro, mas em família olha, não conseguimos curar. Só que o que está a acontecer agora, o Mas é curandeiro... possível ser curandeiro e não conseguir curar alguém? Tudo tem níveis, sim. Tudo tem níveis. Vamos já ver o Agabu e o apóstolo Paulo. O Agabu percebeu que o apóstolo Paulo ia ser preso em Roma. Mas como o apóstolo Paulo era de palavra, foi René dizer que não, eu mesmo assim vou, e não voltou, o apóstolo Paulo morreu. Aí estamos diante de um profeta e de um homem que vive da palavra. Você está entendendo, irmão? Só para te organizar um pouquinho. Então, voltando ao ponto, irmã Flor, o curanderismo atual está cheio de gays. Eu, desde na história, não sei, vai me ajudar o irmão Inocêncio sendo ativista, o teólogo Miguel Seri, Magaia Seri, teólogo, que já viu uma senhora, um pai que está em Moçambique, que usa o curanderismo, o capelão de Mama Josina. Não, mas aí é um ponto que é simples, há um ponto que é muito Mas simples. será que a capelana identifica... Não, não é capelana. De Mama Josina. Não é capelana. Flora, o que ele está a dizer tem um ponto. Não posso dizer taxativamente todos, mas se você for a ver um bocadinho a fundo, homens curandeiros tendem a ser homossexuais, certo, e mulheres curandeiras tendem a ser lésbicas. Certo. É uma coisa que é explicada, e acredito que um dia talvez vais ter alguém da Metrama aqui para te explicar ou coisa parecida. Atenção em casa, não sou curandeiro, não sou curandeiro. Eu sou teólogo, eu gosto de estudar espiritualidade. Eu estudo tudo sobre espiritualidade. Não, deixa eu explicar por que essa questão. Porque esses espíritos de adivinhação, esse espírito de curandeirismo, alguns espíritos adquiridos, atenção, uma coisa é teu dom, aquilo que chama-se tumbunuco no nosso xangana. Uma coisa é um dom que te foi dado para a cura. Podes receber um dom de cura, conhecer plantas, conhecer... Yangarume. Exatamente, era esse nome que eu estava a buscar. Quando eu disse yang, tinha o yang e o yangarume. Tu podes conhecer e até trabalhar com elementos, sem precisar de praticar pactos e por aí em diante. Agora, onde é que está o problema? Onde é que está o problema, Flora? É quando a pessoa vai buscar outros pactos, outros espíritos para incrementar sobre o seu poder ou acrescentar sobre o seu poder de cura por ganância. Eu gostava de dizer aqui exatamente. O ativista então, social. É aí mesmo de onde nascem esses espíritos de gays. Aleluia. Está percebendo? Pessoa que você sabe que este aqui nasceu, talvez o que ele carrega dentro dele é uma coisa que veio do tataravó ou não sei quem. Repara bem, acho que é uma pessoa organizada. Mas aqueles todos querem ter comunidade King, não sei quem. Você deve perceber que são todos com algum desvio. Inocêncio. Então, eu quero talvez fazer uma ponte ao que estava a falar aqui. Esta situação toda, não sou contra, nem a favor, nem nada. Quando falava-se muito dos homossexuais, vamos a um ponto. Onde é que eles nascem? Qual é a base deles? Se formos a nos recordar, pegamos para o livro mais antigo que é a Bíblia, vemos que eles nascem numa cidade invadida por seres que já queriam atravessar uma dimensão para outra, que é a cidade de Sodoma e Gomorra. As duas cidades, Sim. Sodoma e Gomorra. E não, ali o que acontece, haviam homens, só que dentro daquilo haviam rebeldes, e muitos deles foram possuídos por entidades, aqueles não, já haviam passado de ser espíritos, foram possuídos por entidades e fizeram e desfizeram. Quando aconteceu o que aconteceu, os dias de hoje nós estamos a ter as mesmas entidades a invadirem a maior parte dos países. É por isso que nós temos a proliferação, não porque não existam pessoas que nascem já com almas que tenham que não vão ao mesmo corpo do destino. E isto acontece. Porque nós tivemos como é que chama-se? Como é que chama-se? Hermafroditas.
Temos a situação temos de... ateus. Sim, temos situação de hermafroditas. Exato. A situação de hermafroditas também é uma outra situação. Mas ele é físico. Espera um pouco. não sei Sim, se- vamos a uma coisa, mas... Ele é físico. Deixa só te tocar um pouco. Hermafroditas é uma questão física. Ok? Para quem não sabe, é uma questão de um homem que nasce com órgãos femininos e masculinos ou vice-versa. Pode ter os dois. Seria por esta razão O tal que Maria alguns Rapaz, até trocam do sexo. Não, essa é uma questão meramente física, hormonal. Um homem que nasceu com 2 órgãos ou com um órgão mais avançado, isso não é sobre isso. O Inocêncio trouxe um juice muito bom aqui, trouxe um sumo muito bom. Quando ele recua para os dias de Noé, quando perguntaram para Jesus como é que será o fim do tempo, o fim dos tempos, ele disse, será como nos dias de Noé, que é o que Trump está a trazer hoje. O problema é que as pessoas fazem religião, outros fazem política e não conseguem. Você tem que juntar tudo aqui. Flora, estou a dizer, preparem-se para o que eu vou dizer. Daqui a mais um ano, vamos começar a ver naves espaciais holográficas aqui. Em Moçambique. Em todo mundo. As aparições são para todo mundo. O que é que estou a querer vos dizer? É aquilo que estava escrito lá. Será como nos dias de Noé, em que os filhos de Deus se davam aos filhos dos homens. A Bíblia diz claramente que Sodoma e Gomorra era uma cidade em que homens dormiam com outros homens, mas também bestas, anjos caídos, envolviam-se com outros homens. Muito bem, queria... Daí que Sodoma foi destruído. Aquele processo de inseminação artificial ou de que existe sexo, hoje em dia. exatamente, ou de sexo entre diferentes raças cósmicas, se podemos assim chamar, híbridas, Exato. acabou gerando quimeras, bestas feras e quimeras. Algumas dessas bestas feras, quimeras, são físicas, outras são espirituais. É preciso entender que quando você tem um espírito, vamos lá, um demônio, podemos assim chamar, porque a questão do demônio, eu não acredito muito nesse nome, mas se você, eu vou explicar porque o demos é outra coisa, teremos que cavar muita coisa aqui. Mas se você tem um espírito que não é um espírito enviado por um processo encarnatório, que nasceu de uma mulher, mas é um espírito que simplesmente foi expulso de lá, está condenado a vagar por esse processo. E que vai, para quem estuda um pouco, vai estudar sobre cubos e incubos. Ok? É aquilo que chamam de marido da noite e mulher da noite. Mulher da noite. Ok? Secubos, aliás. Cubos e secubos. Este espírito nunca foi pessoa. Flora, nunca viveu aqui, nunca foi filho de... Não. É aquilo que chamamos de anjo caído. É um exilado. Este exilado, quando vem, se envolve com uma filha de carne, pode gerar alguma coisa lá dentro. É até aí onde eu queria chegar. O que acontece? Nós, nos dias de hoje, nós não somos perturbados por situações que já haviam sido traçadas. Houve um erro na mesma geografia da criação do próprio homem. Porque quando houve aquela... E o censo está a dizer que Deus errou ao criar o Não, homem. na hibridagem. Depende de que Deus é que estão a falar. Eu sempre vos digo isso, vocês quando começam a trazer a questão de Deus na criação do homem. Estamos a falar de quem aqui? Sim. Na hibridagem, o que acontece? Quando os anjos caídos envolvem-se com filhos dos homens, logicamente, aquilo que o Magalhães estava a explicar, tu tens espíritos que nunca deveriam pertencer a esse espaço cósmico. Exato. Então, dentro disto, o que acontece? Tu tens espíritos que só estão para perturbar. É aí onde a própria Bíblia diz, orai sem cessar. Por quê? Porque se tu tivesses homens que tivessem vivido 900 mil anos, isto, aquilo, e tivessem morrido, esses espíritos já estavam taxativamente programados a ir a um espaço. Mas hoje em dia já não. Tu tens o quê? Tu tens aquela coisa que ninguém pode controlar. Por quê? Porque Deus só controla os seus. Deus não vai controlar aquilo que não faz parte de si. Por quê? Porque não estava dentro do próprio programa dele. Se formos a olhar para a mesma Bíblia, has de ver que Caim, pela explicação que a Bíblia dá, é que Caim não era verdadeiramente filho de Adão. Pela explicação que a mesma Bíblia dá, Caim não era filho de Adão, porque o filho de Adão, gerado de Adão e Eva, aquele que Deus soprou e tirou da costela, e fez coisas, e geraram filhos, não faz sentido o mesmo ser condenado a vagar a terra. A Bíblia não fala da morte de Caim.
Não, Caim não morreu, não está Sim, morto. sim, independentemente de qualquer coisa. Isso Não fala da morte de as Caim. pessoas não se perguntam, onde está Veja Caim? bem, se foi Deus quem condenou Caim para vagar, onde é que Caim está? Ainda bem que nós temos um remanescente de Deus aqui que vai Sim. explicar um Tá entendendo? bocadinho Precisamos disto começar- para nós. Precisamos não é? começar a entender isto. Houve alguma coisa aqui no Não, meio. e atenção, desculpa. E também, Deus ainda colocou um selo na testa de Caim, um diadema de graça, para que ninguém o matasse. Ou seja, este indivíduo vai viver. Teria de ser alguém da mesma eternamente. descendência de Adão que tiraria a vida. Não é- Não está escrito isso. Você aí está a confundir a serpente com Jesus Cristo, com a semente da mulher. É diferente. O assunto de Caim foi: você é o primeiro genocida, matou teu irmão. A partir de agora, vai e vagarás pelo mundo. E onde andares, ninguém vai te matar. E aqui já nasce uma outra pergunta sobre esse Deus que vocês estão a falar. Nós teríamos Esse Deus que estão a falar, debate. espera. Onde é que estavam? Quem são essas pessoas que iam encontrar Caim? Se só era Adão, Eva, Caim e Abel. Abel matou, Caim matou Abel. Ficaram 3. São banidos do Éden. E Deus condena o terceiro e manda sair. E este, quando sai, vai encontrar uma cidade grande, construída com homens fortes. a Bíblia fala, E não o mataram. a Bíblia fala de outros mundos. Outros... Calma aí, vocês, Mas não seriam vocês não estes estão a os perguntar filhos isso. de Adão, os filhos, os netos, os bisnetos. Que De, bisnetos. de quando vocês estavam no Éden, Flora? Você não está a ver que alguma coisa não está boa aqui? O que Bem, nós acontece? teremos este debate. Vamos- Eu acho que devemos criar um Muito bem, debate é a aqui segunda. sobre as Sim, contradições. Exatamente, nós Sim, teremos de- este debate. eh, Próxima semana vamos falar sobre Deixa-me isso. deixa-me cá Termina o só, seu fio que é para passarmos aqui para o remanescente. cá só terminar. Eu vou, talvez, trazer algo um bocadinho diferente do que o Magai estava a dizer. O curandeirismo nos dias de hoje, muito dele, ou para dizer 80%, é falsidade, como os má-profetas são, porque profetas não são, vá profeta. Também. E está a dizer que os Vá profetas profeta são e vá profetas. mavunua. Vá profeta e vá mavunua. E tinhanga tinha querequim. A tinhanga tinha ngena querequim. Está a afirmar isso categoricamente. Que dentro das igrejas estão cheios de curandeiros Não disfarçados estou a falar de do profetas. curandeiro no verdadeiro sentido. Estou a falar do falso curandeiro que foi buscar espíritos e também veio para dentro da igreja. É aquilo que. É que eu o já vi- curandeiro nunca adquire ser profeta, Flora. Sabe por quê? Porque ele entende a Gênesis, a matriz dele. De onde é que eu sou? Va- Como va- africano. Vamos entender uma coisa. Nunca vai querer ser. Este mesmo curandeiro é o quê? Se ele não foi buscar por ele mesmo, é porque o pai foi buscar, o avô foi buscar, e este espírito está a atormentar as famílias. Sabes? Existe uma coisa aqui. Eu não estou a contradizer Deus. Eu sou muito a favor de Deus. Eu me coloco, me prostro de joelhos quando. Mas existe uma coisa. Eu me contradigo quando a Bíblia contradiz-se e não diz a verdade. Há muitos pontos onde a Bíblia não completa esta verdade. É aí onde começamos a errar. Por quê? É que a Bíblia te apresenta vários deuses, não tens um Deus Então- único, então sempre vais encontrar lutas. E não, É por isso que eu dentro pergunto, disto- estamos a falar de que Deus aqui? É por isso que eu disse desde o princípio aqui que nós temos Deus dentro de nós mesmos. Nós temos o Deus que soprou vida. Deus, eu voltarei a repetir porque o Magai não estava aqui. Nós estivemos dentro de um processo de uma máquina de fotocopiadora igual a Xerox. Onde? Aquele que Máquina fotocopiadora. igual a Xerox. Onde? Sopraram em mim, logicamente, o espírito sai. É assim, o Deus dos meus pais, o Deus dos meus avós, o Deus. Estás a entender? Começa a entender? Começa a entender. Por quê? Porque este processo houve sopro. Dentro deste É sopro. como a expansão do universo. O universo começou com uma explosão e vai expandindo e não para de crescer. É tudo assim, é uma árvore. Deus disse Mas a sobre linha é um sítio que mesma. haja luz. Então a luz se fez. E é contínuo até hoje a luz. Muito bem, remanescente de Deus, sendo alguém que está mais virado assim para a teologia, para esta espiritualidade, eu gostava, e também entende as 14 versões, e eu gostava que desmistificasse isto um bocadinho ainda mais para nós, e não só também falou de algo muito interessante, que a maior parte dos curandeiros são gays, e eu gostava de entender o que leva a maior parte dos curandeiros a virarem-se ou a tornarem-se gays. Bom, eu falei que estou dentro de 2 homens inteligentes. É assim, uma Flora. Eu sou uma pessoa
ligado muito na espiritualidade há mais de 30 e tal anos. Sou uma pessoa formada em teologia africana, americana, asiática, europeia. Leio a Bíblia na perspectiva africana. Segundo aquilo que apurei, tenho visto. Se nós formos a pegar a estimativa de ano 1988 a ano 1990, vamos perceber que Moçambique só tinha 12,9 milhões de habitantes. Hoje, em 2026, estima-se que Moçambique terá de 32 a 35 milhões de habitantes. O número foi crescendo. E vamos ver também as guerras que nós tivemos. Da libertação de 10 anos, vamos ver a guerra de Renamo de 16 anos. As pessoas nunca estiveram concentradas. Mas a partir do momento que cessa a guerra em 1992, entre as eleições, primeiras eleições em 94, vamos ver que as pessoas foram estudando. E ao estudando, as pessoas acabam estudando numa perspectiva de que vamos ter emprego. E a população moçambicana cresceu muito. Então, essas pessoas, quando tentam arranjar emprego, não conseguem emprego. Quando procuram, vão dizer que é porque na tua família tem o espírito de Unhanga que foi ignorado devido às guerras, abandonaram o pajote. O que as pessoas preferem? Preferem ir chaelado, porque também nos curandeiros, que tanto o Magaia defende. Há truques, se eu vivo com curandeiros, conheço... Não, atenção, eu não estou defendendo curandeiros. Não, atenção. Eu sou uma pessoa que preza muito pelo meu nome. Eu prezo muito pelo meu nome. Quando diz o Magaia tanto defende, já está a colocar-me numa situação de defensor dos curandeiros. Atenção, tá bom. Eu defendo a ancestralidade africana, aquilo que nos foi roubado pelo colônio europeu. Atenção, tá bom, peço para deixar isso claro. Nós então, somos África, irmã, aqui, eu falo de África. Muitas das pessoas agora, por que apostam no curandeirismo? Porque o próprio curandeiro, quando você vai lá, conforme eu tinha falado no início, sempre depois de tratar, vai te dar ameaça. Porque quer te puxar para estar ao lado dele. Esse é feiticeiro, chefe. Doutor Magaia. Esse é feiticeiro que faz isso. Doutor Magaia, eu quando nasci em 1978, até 6 anos já ia à igreja. Mas o que eu sabia, Imloi, Kulumbeta, Kuinaba, Kuxinha, Inhanga e Enjak. Toda pessoa que sabe desativar a bomba, ele sabe ativar. A diferença que existe é que há curandeiro do lado do boi, do lado do mão. Tudo sabe fazer. Ainda bem. O teólogo que é bom também sabe fazer. Flora, é verdade essa. Eu gosto de pegar as pessoas. Eu gosto de pegar as pessoas pelas palavras. O teólogo disse que fez teologia asiática. Muito bem. Segura, Magaia. Vamos ouvir o que ele tem. Vamos para a teologia asiática. O senhor estudou um bocadinho sobre Índia, sobre China, né? Continue. Eu não estou em capacidade de discutir no programa. Mas tenha vontade de debater continuar. aqui as minhas ideias. Então, o que está acontecendo, irmã? Eu nasci a saber. Aloe yini nyanga. A quem disse o yini nyanga. A jaiu yini nyanga. Por que eu entendo? Porque quem sabe fazer o bem, sabe fazer o mal. Que tanto o pastor, tanto o curandeiro, quando sabe desativar a bomba, é porque também pode ativar. Exato. É como um médico, quando você vai ter uma... Já sabe, é a amoxicilina, né? Já sabe que essa dosagem, essa injeção, se eu exagerar, essa pessoa pode morrer. Então, cabe a pessoa fazer o quê? Dizer que não, o inocência, o Magaia, o remanente tem que dar essa dosagem. Então, aqui, o curandeiro, tanto de bom, tanto de mal, depende do curandeiro, porque você indo agora numa flor, ter 500 mil, ir ter com o curandeiro, dizer que eu subir na TV, não vai ter, não quer dinheiro. Mas se ele tiver um bom caráter, será que este não pode negar este dinheiro, ainda que sejam... Irmã, 100 mil. Irmã, todos os pactos que estão terrorizando nós africanos, se você quer as bases, principalmente aqui na África, foi através dos curandeiros. É porque vovô foi no curandeiro, é porque irá matar aonde no curandeiro. Já acaba a pessoa saber que eu sou curandeiro, se eu te liga de bem ou te liga do mal. Quem sabe ativar a bomba, é porque sabe desativar a bomba. Mas já ia explicando os motivos que levam... Ainda estou a falar, tenho muita coisa. Por que acontecem essas Nós coisas? Nós teremos segunda parte deste tema. Porque existe muito games? Porque existe muito gays? Porque existe muitos gays. Eu vou esclarecer segundo a minha visão, porque eu recebo pessoas que já foram gays, depois tornam-se gays. Por quê? Porque no mundo do curandeirismo, presta atenção, quando a pessoa é chamada à linhagem da espiritualidade, exato, o próprio Baba Gichaela diz o seguinte: você tem um espírito feminino, né?
que trabalha muito, que vai te dar dinheiro. Mas você tem que obedecer esse espírito para poder te dar o quê? O dinheiro. Então ignora aquela parte masculino, vai ativar aquele espírito, o que feminino, para lhe dar dinheiro, ser mais conhecido nas televisões. É o que faz as pessoas aceitar muito mais ser gay na espiritualidade. Se você voltar, mas por que acontece devido à ganância? Volta para ano 2000, ano 98, 99, 80, 83, 86. Eram poucas pessoas que eram gays. Era por quê? Porque o curandeirismo na altura era praticado de uma forma certa. Agora então está a dizer que por causa do curandeirismo há muita proliferação deste tipo de homossexualismo. Não é bem Certo. isso. Temos a questão da globalização, da televisão, das novelas. Certo. Temos a questão As novelas também da reeducação Certo. cívica. Não é só sobre isto. Uma coisa que o remanescente está a falhar é, ele disse bem, a linhagem espiritual que esta pessoa é indicada. Se dizem, por exemplo, que era uma avó materna que decidiu encarnar no Inocêncio, claramente estamos a falar de um espírito de mulher que encarnou no Inocêncio, e para o Inocêncio trabalhar no espírito, quem vai trabalhar É a mulher. é a mulher. não é possível. Não, ilustre. Doutor Magai, eu vou te preparar, vou te organizar, tenho gaveta para ti. Eu não entendo sobre Espera. irmão. E assim Deixa-me que- só deixar claro. Eu entendo Então, sobre volta, teologia. espera eu te Vamos explicar. voltar para aqui. Todo espírito, conforme falei, se for bebê, tinha que se negociar com aquele espírito. Vamos deixar crescer. Quando a pessoa carrega um espírito de feminino para dominar, há negociação que você, esse espírito, este homem. Porque o que está acontecendo com os que estão a deixar ativado muito mais ser superior. É por isso que você apanha um homem, é mais clagodinho, é mais fambongavui, que são homens femininos, são nomes femininos que é atribuído àquela pessoa como líder daquela espiritualidade. Se ter uma pessoa mentor curandeiro, quando você chega, diz que não, esse espírito não pode estar à frente. O do Shauk tem que ser o quê? Mkomwani, Chikwembu Chamatari, é o quê? Essa de mulher é coçada, não, tem que ser a última pessoa, porque na espiritualidade até mulher está aqui embaixo, aqui na espiritualidade. Ele conhece bem este assunto. Não há nenhuma espiritualidade que a pessoa pode aceitar porque é curandeiro, Agora- pôr roupa de capulana, Agora- pintar unhas. Não é Agora, possível. próximo minuto só. Certo. Um ponto de ordem. Quero pedir um Não, ponto de ordem só. Um minuto só. Vamos a uma coisa. Eu prefiro acreditar, do pouco que eu já busquei, e até semana passada, antepassada, fui fazendo algumas pequenas pesquisas. A maior parte desses espíritos gays, vamos ser sinceros, são espíritos buscados. São espíritos buscados. Não tem nada a ver com dom. Não tem nada a ver com dom. São espíritos buscados. Eu vou dar um exemplo. Na província de Gaza, tem um curandeiro famoso que, para impactar os outros curandeiros, ele precisa dormir com eles. Ele dorme com homens. Um curandeiro que dorme com outros bom, curandeiros. Como o que está a comprar Range Rovers e está a comprar os carros que, até para andarem no solo africano, está muito difícil. Aquelas últimas Mercedes, aquelas 6x6, aqueles carros, aqueles 6x6. Muito bem. Sim, eu gosto de vou dizer. pedir, até porque o tempo nos Olha, tem. claro, mas eu só queria Nós deixar teremos um a ponto. segunda parte Não, deste tema na deixa-me só próxima terminar, semana. dá-me um Eu vou minutinho pedir só. para deixar em jeito de últimas considerações, Sim, porque este tema ainda não terminou nesta edição. Dá-me um minutinho só. Então, isto para dizer o quê? Tem muita gente, muitos cantores moçambicanos, já foram enrabados. Muitos. Para ter sucesso. Para ter sucesso. Isto nega quem quiser. A maior parte deles coisas, Não sei se uma foram dica. à província de Gaza e levaram bem. Então, vamos esquecer esta coisa que não sei o quê. E este espírito de Já não não sei é o quê. Mambone, já? Não, é na Mambone província. já desceu. É na província de Gaza, eu estou a dizer. O fato branco já nem está lá em Mamona, Já- está em Nigéria. Não. Falar não se brinca lá em Banjagaus. Levaram os nigerianos. Só está em Nigéria, Não, esse fato branco. nós precisamos entender Há que uma história aqui que não conhecíamos. esse espírito todo, Próxima semana é nós babilônico. continuamos com o Mas deixa-me debate. só- esse é um espírito babilônico Muito que bem, não tem. termina as suas últimas Sim, considerações. esse espírito é um espírito babilônico que não tem nada a ver conosco. Esse é um espírito branco. Esse espírito branco. E nós fomos emprestados e nós de braços abertos recebemos. Muito bem dito, Inocêncio. Muito bem, suas últimas considerações. Bom, primeiro agradecer por este debate acalorado. Saudar aí ao pessoal que está em casa. Mas só quero deixar aqui em jeito de provocação e reflexão uma coisa. Tudo na vida tem uma gênese, tem um princípio. E o princípio de todas as coisas, incluindo o universo, é alguém que nós escolhemos chamar Deus. Vamos lá pesquisar um bocadinho sobre este Deus.
que é onisciente, onipotente, onipresente, e que fez um indivíduo chamado Lúcifer, que esse Lúcifer virou Satanás, o opositor. Este opositor supostamente tem seu exército de anjos caídos, banidos, que também vão influenciar